Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a essa força criadora que criou este universo infinito, o qual nós damos graças a Ele, porque Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Nós não somos uma igreja, não somos uma nova religião e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Por isso nós estudamos vida além da vida. Estudamos a coletânea de André Luiz Espírito, que são 13 livros didáticos, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Nós já gravamos o nosso lar completo. Gravamos Os Mensageiros completo, 51 capítulos. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. Aí depois você faz um comentário, faz pergunta, e nós responderemos da melhor maneira possível. Agora nós estamos no terceiro livro, Missionário da Luz. Hoje nós vamos gravar o capítulo 02. Vamos memorizar um pouco o 01. O ministro Alexandre chamou André Luiz para assistir com ele uma reunião de psicografia. Psicografia, para quem não conhece, é escrita à mão. O Espírito intercede ao médium, segura na mão do médium e escreve. A psicografia mecânica, a assinatura, a letra é do Espírito comunicante. E tem uma coisa, nós vemos aí no vídeo anterior, que de repente André Luiz percebe que o médium se transfigurou, deu a aparência de quem estava desencarnado. Quem é que estava desencarnado? O Espírito que estava escrevendo através dele. Então, para ter a certeza que é o Espírito comunicante, é o verdadeiro, a aparência, a letra, a assinatura. Quando eu recebi uma psicografia do meu irmão mais velho, quando a minha irmã mostrou para mim a letra, eu falei, esse é ele. Por quê? Porque eu conheço. Eu conheço a assinatura dele. Ninguém faz assinatura igual. Agora nós vamos falar no capítulo 02. André Luiz, como sempre, é um médico curioso, né? E ele sempre procura aquele estudo que ele estudou na faculdade. Até agora ele estava estudando sobre o pineal, a célula da mediunidade. Ele percebeu que quando os médios entraram em sintonia, em harmonia, acendeu-se a célula pineal semelhante a uma chama de uma vela e foi se expandindo até envolver todo o corpo do médium. E ele então ficou, agora, né, porque André Luiz agora ele tem a mente mais aguçada, né? Ele fez aquele tratamento
Então agora quando ele se concentra, ele vê coisa que o olho humano não percebe. E ele percebeu ao lado da célula pineal uma outra célula, um pouco mais pequena, um pouco de luz, né? Porque o médium é uma pessoa de idade, né? Uma pessoa adulta, quer dizer. Aí, a hora que ele ia pensar, lembra que nós sempre falamos que no plano espiritual, os espíritos evoluídos, como Jesus, Chico Xavier, Edivaldo, Eurípides de Barçanufo, você não pode pensar perto deles, porque o nosso pensamento no plano espiritual é mais alto que a nossa voz audível. Por isso que Jesus disse, vós sois o que pensa, tenha cuidado no que pensa. Aí então ele ia perguntar para o Alexandre, Alexandre sorriu para ele e disse, não precisa perguntar, ô meu irmão, essa célula tem um nome, mas eu já ouvi o nome várias vezes e não consigo decorar o nome dela. Mais ou menos Pícer, mais ou menos assim. Bem, o nome, se você quiser saber direitinho, é só você pegar o livro Os Mensageiros da Luz, capítulo 2, você vai saber o nome do capítulo já é o nome dessa célula. E eu vou colocar como célula da vida, porque ela é a célula dos órgãos genital, é o órgão sexual. Quando criança, ela está um pouco hibernada, né? Ela vai começar a desenvolver a partir de 12, 13, 14 anos. É o tempo da puberdade. Quando o jovem começa a desenvolver a sexualidade. Por isso eu chamo de a célula da vida. Porque é através dela que tem aquilo que Jesus, aliás, o Criador disse, quando criou o homem, lá no 6º dia da criação, criou o homem, o Homo sapiens. Colocou nele o espírito fêmea e macho, o macho e a fêmea, e ordenou que se multiplicar, enchei a terra dos vossos frutos. Para isso foi feita essa célula, a pineal é de mediunidade. E essa célula é a célula da vida, é ao lado da célula pineal. Quando manifesta-se a sexualidade, então ela começa a ascender. Aí então entra André Luiz, está passando essa lição para nós médio, para nós trabalhador, médio. Procura a se concentrar na célula pineal da mediunidade. Esqueça a vida lá fora. Esqueça a sua companheira, esqueça a sua vida sexual. Se concentra na humanidade de cima. A humanidade de baixo necessita da sua eficiência. Por isso que Jesus disse que há muitos que nasceram com o celibato, semelhante ao nosso irmão Chico, Edivaldo Pereira Franco, a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, a nossa irmã Ivone Pereira do Amaral, ela teve alguma vida que ela suicidou-se por causa dessa glândula da sexualidade. Ela teve muito problema sexual. E 2 ou 3 vidas, ela suicidou.
Agora nasceu no Brasil com a missão de ser uma médium, de usar só a célula pineal. Não deixar mais acender essa célula da vida. Portanto, ela desencarnou em plena idade, uma idade já bastante bem avançada, né? Quase que, não me lembro quantos anos não, mas ela estava mais ou menos uns 80 e não se casou. Chico Xavier, também quando ele achou vários casamentos. Então, quando as mulheres queriam casar com ele, dizia, não, eu não posso casar. A mesma coisa é o nosso irmão Edivaldo. Ele disse, eu tenho que dar atenção por todas as mulheres. Se eu casar com uma, porque se nós casamos, nós nos tornamos uma só pessoa, uma só carne. Somos sujeitos à nossa companheira. Aí então, vamos estar junto, habitar junto para a procriação. Mas quando nós decidimos cancelar, não é desobedecer a lei de Deus, não. É trabalhar para o bem. Não é por desejo enganoso, não. É para pregar, para anunciar o bem. Trabalhar para a evolução da humanidade, a regeneração. Porque a sexualidade é uma das partes que mais houve suicídio, contenda, guerra, por causa disso. Você compreende? Agora, para você permanecer na fé, não que você é obrigado, não. Percebe? Tem irmão sacerdote que se forma sacerdote. Eu conheço alguns. Quando chegou uma certa idade, ele achou que o celibato não servia para ele. Então ele abandonou a sua missão e foi fazer a missão de procriar. É a mesma. O que nós não podemos é ficar com o pé num lugar e no pé no outro. Porque se você está como missionário e não consegue se desviar das coisas da carne, você está enganando a você mesmo. Se você não consegue ter o celibato, casa. Agora, o médium, a doutrina dos espíritos, não exige nada, não. Você pode ser espírito, casar e ter filho. Constante que nas horas do trabalho você se desliga da matéria e liga com o plano espiritual. Porque sexo não é pecado, não é coisa ruim. Eu esqueci a palavra, profana, né? Mas na mente profana. O profano é que acha as coisas profanas. Mas o sexo, o casamento, é abençoado de Deus. O casamento de Deus, aquele que Jesus nos ensinou. A união, o casamento de Deus, ninguém separa. Nem a eternidade. Percebe? Nós temos André Luiz, caso de irmãos que viveram várias vidas como casal. Volta para o plano espiritual, continua junto. Vão morar junto. Como nosso irmão Tobia, né? Nosso irmão Tobia. A nossa irmã Cecília, dos mensageiros, ela está guardando o seu noivo, o seu, assim, a alma gêmea, né? Vamos dizer alma gêmea, para que a hora que ele retornar da terra, porque ele não conseguiu ainda encontrar a libertação, ainda está preso à carne. E ela quer morar no nosso lar. O nosso lar está no umbral, mas está no umbral mais alto. Não é qualquer um que entra lá.
Nós temos hospitais, nós temos pronto-socorro no umbral grosso, onde são resgatadas almas que são tratadas até chegar um certo tempo para ele reencarnar. Às vezes tem alguns que tem que ser reencarnado compulsoriamente, porque não consegue se desligar da matéria. Agora, para entrar numa colônia espiritual como o nosso lar, Alvorada Nova, Alvorada do Novo Amanhecer, das Margaridas, aí do Padre Chico, né? Para entrar na colônia tem que ter certo merecimento. É esse o capítulo 2, que fala dessa célula, a célula da sexualidade, a célula da vida. Portanto, querido e queridas irmãs, vamos ser um missionário. Vamos trabalhar, mesmo que a nossa missão, porque às vezes fala assim, missionário só foi Chico Xavier, só é Edivaldo, Teresa de Calcutá e Mandus, eles foram missionários. Mas nós somos também missionários. Uma pequena missão, mas nós temos. Uma mãe que cuida dos seus filhos, honestamente. Ela volta para o plano espiritual como uma missionária que venceu a missão. Tem, por exemplo, a mãe de Lisa. Ela não era religiosa. A Ismália não era católica. E ela elevou espiritualmente por causa da paciência, da humildade, da mansidão, da honestidade. Só a humildade eleva. É receita de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta você achar que você é santo, porque você é líder de uma religião, que você é médio, que você tem mediunidade ostensiva. Você não é melhor do que os outros. Nós somos todos iguais. O saber que você tem, aquele ignorante que não sabe nada, amanhã ele pode saber mais do que você. Depende dele. Porque para Deus nós somos todos iguais. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador deste grupo. Se você tem alguma coisa, um questionamento, faça um comentário aí, faça pergunta. Nós responderemos no próximo capítulo, porque nós não somos professor, nós aprendemos ensinando. Se você tem uma sugestão melhor, passa para nós, nós vamos estudar ela e vamos segui-la. Às vezes nós gravamos e ficamos enfocados, né? Às vezes o rosto fica fora da tela, ou às vezes nem sai na tela. Nós pedimos desculpa para você, porque é o seguinte, porque eu sou deficiente cego. Eu não enxergo nada. Antigamente, o celular, ele dizia para mim onde é que estava meu rosto. Agora ele não fala mais. Então, é por prática, mas eu vou conseguir. Estou estudando para isso, porque para melhorar, porque nós temos que fazer o bem mesmo. Faça o bem, mesmo que seja pouco, é melhor do que não fazer nada. Mas não deixa de fazer alguma coisa, porque nós estamos aqui para evoluir. Aqui não é um campo de férias, aqui é um educandário. Você precisa estudar. Nos procura. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Hotmail. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz, hotmail.com. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e libertação.